Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tântrica Aspirante Podcast. Hoje estou aqui com a Cláudia Sanderson, bem-vinda. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui contigo, Carlas, minha querida professora de Tantra. Obrigada, Cláudia. Cláudia, um bocadinho sobre ti, és psicóloga de formação, vives em Portugal desde 2007 e és uma palestrante conhecida internacionalmente, responsável pela expansão da Epix Life. É uma tecnologia ligada à avaliação da epigenética e por promoveres o trabalho também do grande Dr. Carlos Orozco, que honramos muito com o tema da coerência. E bem como a chave coerência também, que já nos vais partilhar um bocadinho o que é e que eu tenho usado religiosamente, e por isso, também queria um bocadinho que partilhasses para também dar a conhecer a mais pessoas. Queria começar este podcast por tocar aqui num tema que também partilhas muito na tua biografia, que tem que ver com o teu processo de cura e de passagem pelo cancro. Não é? E então tu passaste por 31 sessões de quimioterapia. Eu tenho uma admiração por ti inacreditável e não me vou cansar de dizer durante este episódio. 28 de radioterapia, 3 cirurgias e fora tudo o resto que foi feito, não é? Fora da medicina convencional, e que tu mergulhaste a fundo para estares aqui hoje connosco. E que graça e que bênção estás. Muito obrigada por isso e por todo o caminho que trilhaste e por partilhares isso com o mundo. Gratidão. Eu acredito que toda adversidade tem um propósito. E na verdade, cada adversidade que a gente passa nos ajuda a ancorar na vida e ajuda a mostrar novos caminhos. Né? Novos caminhos não só de cura física, como de cura emocional, de cura espiritual. E talvez eu seja uma das únicas pessoas no mundo, ou talvez algumas pessoas mais espertas, que agradece o fato de ter tido cancro. Né? Foi uma experiência incrível. Logicamente não quero voltar a passar por ela, tá tudo bem. Mas o cancro me trouxe esse ancoramento na vida e uma grande oportunidade para conhecer incríveis terapias integrativas, porque eu não conseguiria ficar só na medicina tradicional, porque eu já estava desperta, né? Eu sempre busquei formas, ferramentas para me ajudar a expandir minha consciência. E quando eu descobri que eu estava com cancro, eu falei, aqui temos uma oportunidade, né? Uma oportunidade, em primeiro lugar, de unir a medicina tradicional, que sem dúvida é muito importante, mas também juntar com outros tipos de terapia para aumentar o sistema imunitário, para nos fortalecer a nível emocional também. E foi assim que eu comecei a minha jornada. Minha última cirurgia foi em setembro do ano passado. E estamos aqui firmes e fortes. E eu sempre fui muito fora da caixa, porque até nas minhas redes sociais eu partilhava todo o meu processo, né? Todos os dias, vídeos e falando sobre as minhas emoções. E isso também me ajudou muito a me curar, porque no momento em que nós conseguimos falar sobre aquilo que nos dói, é o momento também que nos ajuda a curar e ancorar na nossa vida e no amor próprio. Certo, e também é muito inspirador, não é? Também poder ouvir essa partilha e dar esperança a quem também está a passar pelo mesmo processo. E uma das razões por eu ter querido também partilhar isto da tua vida, com a tua permissão, claro, é muito porque é uma abordagem que nós falamos muito no Tantra, o olhar para a causa e não só para o sintoma, não é? Que é algo que muitas vezes na medicina tradicional, ainda que ela tenha o seu valor, como é óbvio, e acho que tem tudo a ver com complementariedade e equilíbrio, não é? E bom senso, portanto, nem 8 nem 80, mas lá está. Pode se tornar limitado quando não há uma consciência mais holística, não é? Mais esférica, diria eu. E então, uma das coisas que eu admiro muito na tua jornada é que até antes de teres tomado contacto com o Tantra, não é? De alguma forma tu já tinhas esta atitude em ti, já tinhas esse despertar, como tu própria disseste, em ti de, ok, não é que não possamos utilizar a medicina tradicional para algumas coisas, mas há aqui todo um processo, o corpo está a gritar por algo que precisa da minha atenção. Há uma lição, há uma causa,
há algo aqui para eu ver e que se eu agarrar posso não só transformar e dar um salto quântico, não é, na minha evolução, como também curar o próprio cancro. E também digo isto um bocadinho do meu trido, tu conheces também a minha história, não é? E portanto não se compara à jornada que tu fizeste, mas em alguns momentos aos 25 e agora mais recentemente também me deparei com questões de saúde, não é? Que requeriam imenso isso, que é, ok, vais mandar as mãos à cabeça e deixar que os médicos te cortem o cérvix e mais não sei o quê, ou vais tentar olhar para dentro e também perceber, ok, o que é que isto está a somatizar? O que é que eu não estou a processar? O que é que eu não estou a ouvir? O que é que eu não estou a querer aprender? Não é? É isso. E que às vezes não é por mal, mas nós não paramos para olhar, para cuidar de nós. Para ter essa contemplação mais profunda, não é? E dar atenção àquilo que precisa, dar atenção porque estamos estressados, porque temos responsabilidades, porque é o trabalho, porque é o periquito, a mãe, o pai. Quer dizer, uma série de coisas, não é? E nós às vezes não paramos para ouvir aquilo que o corpo depois tem de gritar. É isso mesmo porque eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito distraídas, né? Elas se distraem, seja com mídia, seja com televisão, seja com informações, enfim, com o externo. E, na verdade, nós precisamos buscar formas de fazer uma jornada interna, de olhar para dentro. E muitas vezes é uma doença que traz essa possibilidade. Né? Há muitos anos eu já faço palestras e falo sobre o tema coerência, né? E eu acho que é importante falar isso. O que é a coerência? É aquele alinhamento entre o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós falamos e as nossas atitudes. O que és, exatamente. E parece fácil, né? E não é. Né? Eu vejo, e daí num determinado momento eu percebi que eu tinha que olhar para as minhas incoerências, porque eu era ótima. Eu me sinto bem falando sobre coerência, falando sobre esse tema. E eu tive um grande mentor, que é o Dr. Carlos Orozco, que ele já partiu dessa dimensão, mas eu sempre sinto ele muito próximo de mim. E eu me sinto abençoada por ter aprendido mais sobre física quântica, sobre o tema coerência, e perceber que ela é realmente é um grande pilar na nossa vida. Quanto mais conseguimos nos apoiar na nossa respiração, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, e realmente estarmos conectados no aqui e no agora, que é o nosso maior presente, o maior presente que nós temos na vida é o aqui e o agora. Não existe passado, não existe futuro. Só que isso é uma jornada que é individual. As pessoas têm que perceber que aonde que elas estão sendo coerentes, aonde elas estão sendo incoerentes, porque em algum momento isso vai bater a sua porta. Completamente. E eu tive que fazer essa viagem pelo cancro, né, que já passou. E eu tive que fazer essa viagem para reconectar com a minha coerência, porque eu estava sendo incoerente em muitas situações na minha vida. Eu trazia muitas dores emocionais desde a minha infância. Isso também gerou determinados hábitos que me fizeram me relacionar com pessoas que me trouxeram instabilidade emocional. E essa instabilidade emocional é que gerou, né, essa grande oportunidade de cura, de eu olhar para essas emoções, de me empoderar, apesar de não gostar muito desse termo, porque hoje está muito... as pessoas falam muito de empoderamento, sim, mas... associado à estrutura do ego, sim. Exatamente, relacionados à estrutura do ego. E, na verdade, não é um empoderamento interno, de você olhar para dentro, de você assumir publicamente as tuas fragilidades. E eu gosto disso. Eu gosto de poder falar sobre as fragilidades porque eu estou ajudando alguém, eu estou inspirando alguém a olhar para as suas próprias fragilidades. Por isso que é um momento de força, é um momento onde nós conseguimos nos reconectar. E estás num lugar de coerência quando o fazes, não é? Contigo própria também. Exato. Com a tua jornada.
Porque quantas pessoas se vitimizam perante um desafio, né? Ah, por que comigo? Para, né? O que está acontecendo? Porque, ó, coitada de mim. E essa vitimização, ela te coloca mais longe daquilo que você é, da tua força interior, Exatamente. né? E quando nós conseguimos olhar para as nossas fragilidades e conseguimos abraçá-las, ser continentes, ter empatia, né, com o nosso lado mais frágil, abraçando essa criança que muitas vezes grita, né, por amor, por auto-amor, é um momento em que nós conseguimos realmente fazer essa transmutação, essa transformação interna. Sim, recuperas o poder pessoal para ti, que tu podes fazer algo em relação a isso. Assumes responsabilidade pelo que está a acontecer e podes agir sobre isso. E isso é realmente um princípio que nós não só acabámos de estudar também a fundo nas aulas, e faz todo o sentido, não é? Porque vem com esse ensinamento de que não há maior feedback do que a vida. Isto é uma abordagem muito tântrica, não é? Quer dizer, independentemente de teorias, ideais, quanto tempo é que fazes meditação e asanas, não é? Posturas de yoga, como é que está a tua vida? Como é que está o teu relacionamento? Como é que está a tua capacidade de lidar com a energia do dinheiro, sem perderes o teu centramento, não é? E o teu alinhamento? Como é que está a tua relação com os outros, no geral, não é? Como é que é o teu caráter, as virtudes que tu já cultivaste, quanto é que já transformaste, que cura de trauma é que já fizeste, não é? E então tudo isso é espelhado completamente na vida. E se nós temos a coragem de perceber que a vida, o que está fora, é só um espelho daquilo que está dentro, o poder volta para ti, porque tu sabes que podes fazer algo em relação à tua ressonância. Falando também um bocadinho da física quântica, que uma das coisas que eu mais adoro é a física quântica e o Tantra casarem tão bem, não é? Porque de facto é uma ciência, do que estamos a falar, uma ciência milenar. E portanto, quando nós nos separamos da vida e achamos que existimos independentes da vida, aqui é o espaço do ego para se vitimizar, para se esconder, para não aprender e não evoluir. Exatamente. Ou tentar, porque, enfim, a vida vai se encarregar de o encaminhar, mas percebes o que eu estou a dizer? E quando nós nos conectamos, quando nós percebemos que há este processo de ressonância a acontecer e que o que está fora é um espelho do que está dentro e temos a coragem de olhar, porque é preciso coragem, para sair do lugar da vítima e olhar, não é? Para aquilo que nós podemos transformar e fazer algo em relação a isso, então é super eficiente. É um caminho super eficiente. Depois, claro, precisas de métodos, de ferramentas para conseguir fazer isso da forma mais eficiente possível, mas lá está. É esse o passo, não é? É essa a jornada do herói. Exatamente. E tudo passa por uma mudança muito simples, que é trocar uma pergunta, que é o porquê, pelo para quê. Exatamente. Porque quando nós descobrimos que existe um propósito nas coisas boas e também nas adversidades, nos desafios, quando nós estamos abertos a perceber que existe um propósito, que existe um para quê, parece que tudo começa a se transformar e os caminhos vão sendo colocados na nossa vida para exatamente acontecer esse despertar. Né? Como eu disse, durante o processo de cancro, eu passei por vários tipos de terapias, né? Biofeedback, biomagnetismo, hipnose, olha, you name it. Foram N tipos de terapia e todas foram como se fossem pecinhas de um puzzle. E depois que eu retirei a mama, né? E essa foi a primeira cirurgia, retirei a mama, o útero e os ovários. Foi um processo que eu tive que começar a me rever nesse novo corpo, né? Corpo físico, porque o emocional, o espiritual, eles já estavam sendo trabalhados com todas essas ferramentas. Eu descobri que eu tinha que fazer um passo além, né? E aí entra o Tantra, né? Eu já tinha feito no Brasil, há muitos anos atrás, uma terapia, na verdade foi com um terapeuta, uma massagem tântrica, porque eu sempre tive curiosidade. E aí é um convite que eu deixo para todo mundo, que hoje em dia as pessoas têm um grande preconceito sobre o Tantra. E não só sobre o Tantra, sobre N
temas que existem no mundo e que nós somos bombardeados todos os dias, até nas redes sociais, mas eu convido que as pessoas conheçam aquilo que elas muitas vezes têm um conceito ou um preconceito e às vezes não se dão a oportunidade de conhecer. É uma crença, claro. É uma Sim, crença sim, sim, e sim. muitas pessoas ficam presas naquela crença e não fazem esse salto. E eu sempre tive curiosidade, eu tive curiosidade de me aprofundar. Aquela experiência que eu tive lá atrás no Brasil me abriu realmente uma porta. Eu falei, eu preciso conhecer mais. E eu não queria ficar naquele preconceito que eu tinha, né? Porque a maioria das pessoas pensam que tantra é tântrico, whatever, né? E não tem nada a ver com isso. Sim, há muito esse estigma que é tudo uma promiscuidade e não que tem nada, é não. só seguir o prazer e curtir a vida. Quer dizer, se fosse isso, estávamos todos iluminados, não é? Portanto, Exatamente. sim. Exatamente. E foi aí que eu busquei novamente o Tantra. Enfim, aquelas coisas que caem na nossa mão, né? Na hora que você precisa, na hora que eu tinha que retomar tinha que reconectar com o meu corpo. Eu falei assim, talvez agora o Tantra seja a ferramenta que eu preciso. E realmente foi. Mais do que o Tantra, foi também com a minha querida professora e amiga querida, que vem me dando suporte. Eu não sou daquelas alunas mais certinhas, eu confundo todos os nomes que eu vou aprendendo todos os dias, mas o fato de estar nas tuas aulas, o fato de poder ampliar aqui a minha consciência, de poder me reconectar com os meus chakras, com essa minha energia, aprender sobre uma filosofia milenar, da onde nasce o yoga, da onde nasce tantas filosofias de autoconhecimento, porque, na verdade, o Tantra, e você vai falar melhor do que eu, ele aborda tantos temas de desenvolvimento espiritual. Para mim, tem sido importantíssimo. Eu reconectei com o Tantra aqui através do Arte Extásia, através de um festival lindíssimo. Que foi onde nos conhecemos. Que foi onde nós nos conhecemos. Naquela altura eu estava toda careca ainda, né? Lembra? E aquilo lá me despertou. Eu falei assim, não, eu preciso me aprofundar. E quando eu conheci a Carla, eu falei, é por aqui que eu vou mergulhar. E eu acho que a vida é isso. Muitas vezes, quando nós sentimos essa conexão, essa afinidade, sabe, essa conexão no olhar, quando a gente sente essa coisa de querer conhecer mais, é um convite para um mergulho. E as pessoas precisam sair dessa distração diária e começar a prestar mais atenção naquilo que a vida nos traz e aquilo que nós sentimos que pode ser uma grande oportunidade. E assim eu comecei minha jornada no Tantra. Eu já estou no 2º ano, indo para o 3º ano de curso. E para aquelas pessoas que acham que Tantra é tântrico, o que eu sempre digo, em 2 anos eu nunca vi ninguém nu, né? Durante as aulas. Mas é simplesmente para desmistificar. Claro, né? Porque aqui tem uma jornada maravilhosa. E quando nós somos muito bem guiados por uma grande mestre ou um grande mestre, a jornada se torna ainda melhor. Né? E é uma jornada que eu não quero parar. Eu também tenho feito agora, comecei já algumas terapias que você pode explicar um pouquinho melhor sobre terapias individuais com a Carla. Porque pela primeira vez eu vou falar sobre uma situação que eu estou passando agora, vou falar publicamente. Desde que eu passei pelo cancro, que eu passei pelas cirurgias, agora eu estou passando por um processo chamado vaginismo. Né? Vaginismo, enfim, basicamente hoje eu sou uma cota, né, virgem. Tá ótima, Cláudia. Eu sempre sou muito brincalhona com os meus processos e eu acho isso também importante. Já passei mais de 40 fisioterapias pélvicas para poder ajudar nesse processo, mas o que tem me ajudado demais são as minhas terapias que eu tenho com a Carlas, né, que é uma terapia muito específica, onde eu estou reencontrando, reconectando realmente com o meu corpo, porque uma coisa é a fisioterapia, que é uma coisa mecânica. Certo. Outra coisa é quando a gente consegue reconectar com a nossa Ione,
né? Você vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é lindíssimo. Poder ter uma consciência diferente sobre o nosso corpo, sobre a nossa ione, o quanto que esse poder está dentro de nós. E muitas vezes nós temos que olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para poder expandir um pouquinho mais. Então, é só mais um degrau nessa jornada que, com certeza, você vai me ajudar muito. Vai Um continuar me grande ajudando. grau. Um grande grau. Olha, Cláudia, muito obrigada pela tua partilha e dizer-te que, retribuindo um bocadinho de tudo o que nos trouxeste, que não importa saber os nomes dos chakras ou essas coisas todas. Você sabe que eu fico no desespero. És uma grande aluna, exatamente na ótica de seres uma aspirante autêntica. Por isso é que eu também quis muito trazer-te aqui, não é? Porque toda essa profundidade, esse mergulho que falavas, ok, sentiste que o caminho agora era comigo por aqui. Não invalida que amanhã não vai ser com outra pessoa de outra forma, mas quando tu sentes algo num momento, tu mergulhas a fundo e essa profundidade é algo tão raro hoje em dia. É tão raro a pessoa não ficar no superficial. E, portanto, ter essa coragem de ir fundo em ti e de ir fundo em algo que a tua alma te diz de uma forma que às vezes o racional nem compreende, mas que tu sentes o caminho é por aqui, porque, quer dizer, tu podias ter olhado para mim e ter pensado o que é que eu vou aprender com esta miúda, ou o que é que esta miúda pode me ter para ensinar com tudo aquilo que eu já trilhei e com a minha história de vida, não é? Mas tu teres tido um chamamento de alma e teres-te aberto a poder receber algo é incrível e isso revela um despertar de alma e uma profundidade muito grande e que eu sinto que é das qualidades que eu mais admiro em ti e que acho que é super necessário em qualquer pessoa e sobretudo num aspirante espiritual, seja em que tradição for ou em que sistema de desenvolvimento pessoal e espiritual for. E então, só dizer Aliás, isso é o mais importante, ok? Aliás, eu nunca vi uma miúda com tanto conhecimento como você, mesmo. Com muito a aprender. A tua entrega nas aulas, a entrega não só do teu conhecimento, né, mas da tua partilha, das tuas experiências, né, te coloca. Tu és uma alma antiga, né, como nós dizemos, que traz já muitos conhecimentos, se não é daqui, né, e você é você acaba por ser um instrumento, uma ferramenta de evolução para dezenas, centenas de pessoas e milhares de pessoas que vão passar a te seguir também, né? E eu realmente convido, né, todo mundo a conhecer melhor a Carlas, conhecer melhor aquilo que ela tem de entrega, de amor, né? Porque tudo, no fundo, é amor, né? E esse mergulho, né, essa entrega em qualquer coisa que nos traz como um chamamento, é primordial. Só existe uma forma de viver a vida, né, que é também com a bênção e com a energia de Kali, né, que a gente tem aprendido, que é essa intensidade de se entregar à vida, de sentir essa força vital, né, a cada dia, a cada minuto, de poder realmente ancorar naquilo que nós temos de melhor, que é o nosso presente. Parem de se distrair, né? É um convite, porque hoje o mundo está muito dual, né? As pessoas estão muito distraídas, julgando, né? As pessoas se preocupam muito mais com o externo do que o interno. Sim. E também algo que eu queria partilhar contigo é ver que, lá está, a vida muitas vezes traz-nos wake-up calls, como eu costumo dizer, seja através de uma doença, seja através de um acidente, seja através do que for, não é? Que normalmente gera um choque que nos faz parar e ter de olhar para algo que nós não estávamos, porque estávamos em autopilot, não é? E porque estávamos a viver a nossa vida sem olhar, portanto, com certas coisas debaixo da carpete que não queríamos tanto ver. E a abordagem que agora tu estás a seguir, e eu também, e espero convidar mais pessoas a poderem fazer isto, é que, claro que isso é uma forma de evolução e que a vida vai trazer o que tiver de trazer, quer nós queiramos, quer não, para nós transformarmos e, portanto, estejamos ou não num caminho espiritual, eu acredito que nós estamos todos a evoluir. Cada pessoa ao seu ritmo, cada pessoa com o seu processo, e a vida é muito sábia e tem essa consciência intrínseca, não é? Que nos vai guiar para todo o lado onde nós tenhamos de ir e experienciar o que for, mas
Claro que se nós pudermos dar passos com consciência para não ter, digamos, de evoluir dessa forma tão dramática, digamos assim, melhor. E para isso é que eu sinto que é tão útil ter um sistema de ensinamentos, ter algo que te diz, ok, não tens de ficar à espera só passivamente que a vida te traga e que às vezes tenha-te mostrado de uma forma muito abrupta certas coisas do teu subconsciente e certas coisas também que já estão no consciente, mas que tu não estás a querer lidar, não é? Não estás a querer confrontar, mas poder haver ferramentas para de forma segura e consistente, eficiente, nós podermos trilhar esse caminho, que é muita jornada que estás a fazer agora com esta última partilha que fizeste, que é, ok, há um tema de vaginismo no corpo, não é? Há esta dificuldade, digamos assim, e esta somatização, porque é uma somatização, há uma lição, como sabes e bem, a aprender aí. Como é que eu, em vez de, ok, fingir que não está aqui ou não falar sobre isto, porque há muitos tabus à volta disto, mais uma vez é um ato de coragem, não é? Porque era mais fácil, se calhar, fingir que não se passa nada. E tu, não, tu estás a dizer, ok, quais é que são as ferramentas, antes que isto até se possa desenvolver para algo mais sério, não é? O que é que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho do Tantra para poder ajudar a fazer este mergulho e a conectar mais comigo própria e a perceber o que é que o meu corpo me está a querer dizer. E mais uma vez honro muito isso, também te queria dizer isso, porque é uma mudança também na atitude perante a vida, não é? É a vida trazer-te estas ferramentas e tu dizes, ok, bora. É isso, mesmo porque assim, eu percebo hoje que existem tantas mulheres, né? Eu estou falando das mulheres, como os homens têm outros desafios, óbvio, Uhum. mas que passam por situações como vaginismo, como incontinência, como uma série de Sim, candidíase em situações. repetição, uma série de coisas. Sim, sim. E elas não falam sobre isso, né? E assim, é a primeira vez que eu estou falando publicamente, porque eu também estava um pouquinho receosa de falar sobre essa questão. Mas não, eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui com um propósito para me abrir, não só para mim, né? Porque eu realmente acredito, e isso fez parte do meu processo. Quanto mais eu falei sobre as minhas questões, mais eu me curei, né? É como se aquele nó, né, se desfizesse. Eu lembro de uma situação onde eu fiz uma quimioterapia XXL, que eu chamava de 6 horas e meia, e eu adormeci naquela quimioterapia junto com meu filho. E quando eu acordei com muita raiva, querendo bater no mundo, discutindo com meu filho, discutindo com todo mundo, e na verdade devia ser o processo até da própria quimioterapia, dando a volta aqui dentro do meu corpo. A forma que eu consegui lidar para acabar com aquela dor, acabar com aquela raiva que eu estava sentindo, que era raro também. Eu vou dizer, eu saí de uma quimioterapia, depois de 24 horas eu estava no Rock in Rio, né? Eu sempre fui muito fora da caixa. Mas aquele dia realmente ficou muito marcante. E no mesmo momento, como tinham tirado uma foto minha adormecida com meu filho, qualquer um pode ver isso nas minhas redes sociais, eu escrevi um texto. E eu não pensava sobre os textos que eu escrevia. Eu simplesmente escrevia e publicava. E aquele dia, o título desse texto era Um Dia para Se Esquecer, né? Obviamente, pedi perdão para o meu filho pela raiva que eu tinha dentro de mim e que eu acabei passando para ele. Mas foi tão importante. No momento que eu escrevi aquele texto, que até é um texto longo, na hora que eu publiquei aquilo, parece que já tinha desfeito todo aquele nó. E eu já não tinha mais aquela raiva. Então, é um convite para as pessoas externalizarem o que elas sentem, falarem sobre os seus processos. Nós estamos num momento planetário em que as nossas fragilidades podem ajudar outras pessoas, né? E isso que é bonito, é a gente perceber que vivemos numa grande família. Na verdade, todos nós somos nós estamos ligados, né, por um campo bioinformacional, por um campo informacional que nos une. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, a fortalecer as fragilidades, não só as nossas, mas de outras pessoas. E falar sobre o vaginismo de uma forma aberta, também eu sei que faz parte do meu processo de cura, né? E eu tenho certeza disso. Então,
também gratidão a ti por me oferecer esse espaço seguro que eu já tenho contigo, né? De poder partilhar isso com o mundo inteiro e falar a respeito desse meu momento também. Sim. Eu acho que é super importante sairmos da pretensão para a autenticidade, não é? E acho que é isso que tu estás a falar. Também sinto que é importante hoje em dia fazer-se isso com consciência, porque senão também há quase um culto sabes, às pessoas só serem vulneráveis e abrirem-se, porque agora tornou-se algo que vende também quando as pessoas fazem isso. Então acho que é importante ser feito com consciência. Ou seja, E sem vitimização. e sem vitimização e sem estarmos a querer, porque eu passei por isto, lá está, o ego tomar conta e ser algo que deixa de ser da alma, que vai, a minha alma pode tocar a tua, mas ser algo que mais uma vez é para pôr o holofote de uma certa perspectiva. Não, sim, E então sim, acho que é super importante isso acontecer de um lugar, ou seja, sermos autênticos e vivermos essa autenticidade de um lugar de consciência. Coerência. E de coerência, exatamente. Completamente. Tanto é que nesse dia que eu falei sobre a minha raiva, né, eu recebi tantos telefonemas de pessoas que passam, né, Que se identificaram. que se claro. identificaram. Cláudia, obrigada, eu pensei que fosse só comigo. Né? E eu acho que é importante Claro. isso, você poder também partilhar esse lugar de empatia, né? De poder ajudar outras pessoas que silenciosamente sofrem. Não é necessário. Geraste uma alquimia, no fundo, acho que esse é um bom critério, não é? Portanto, geraste com uma situação de uma emoção até pesada e de uma situação difícil, geraste um processo alquímico para ti e para os outros, também através dessa forma de expressão, não é? E de partilhares a tua alma. E tem mais uma coisa. Quando nós queremos um resultado diferente na nossa vida, seja a nível de relacionamentos afetivos, seja a nível de trabalho, de prosperidade, de crescimento interior, nós precisamos realmente olhar para essas dores, assumir essas dores e fazer alguma coisa diferente, trilhar um caminho diferente, porque é muito fácil a gente criticar um marido, criticar um amigo, criticar uma família, uma mãe, um pai, e ao mesmo tempo não olhar para aquilo que nós podemos mudar. A mudança está em nós. Completamente. Nós atraímos aquilo que nós somos, né? E isso é física quântica pura. Semelhante atrai semelhante. Exatamente. Se eu quero um padrão de um relacionamento diferente, eu tenho que mudar. Sabes que isso aconteceu-me imenso no meu relacionamento, sabes, como uma pessoa que tu conheces muito bem. E foi muito interessante ver-nos a passar por uma fase, e a mim também, a passar por um lugar que é um clássico, diria eu, que é quando começa aquela vozinha a dizer-te: já não fazes aquilo que fazias no início, antes fazias... Não é mesmo que eu não expresse, mas eu vejo é que começas a ver os pensamentos, e às vezes expressei, mas vias aquilo, essa nuvem a começar a vir do porque o outro não faz, ou já não sei o quê, ou diz assim, ou diz assado, e de repente vem aquele eco dentro de mim muito grande da minha alma a dizer: e eu? E eu estou a amar como eu amava no início? E eu estou a fazer o que eu fazia no início? E eu estou a nutrir esta relação como nutri no início? Ou de repente tornei-me uma needy beggar, estás a ver ali, passiva, a querer... Exato. E de repente isso, ok, bora sair deste lugar. Mas é exatamente como tu estás a dizer, quando há essa incapacidade de olhar para dentro e percebemos que o que está fora é apenas um reflexo, é muito difícil acontecer a transformação, porque nós não vamos sair desse loop. Não vamos sair e a desse transformação está só... É o que eu digo, é um processo individual. Nós temos que buscar ferramentas novas para nos tornar novas pessoas, para atrair novos tipos de relações. Completamente. Né? E aqui eu entro diretamente na questão das relações, porque isso é o que nos nutre, né? Porque nós somos seres sociais. Sim, nós precisamos desses contatos, e nós precisamos encontrar uma família que nos receba, que às vezes acredita mais em nós do que nós próprios, até para nos ajudar a dar esse salto. E eu vejo no Tantra realmente uma grande ferramenta de transformação, sabe? Espiritual, emocional, física, e é tudo uma questão de entrega. Estou esperançosa para chegar logo o próximo semestre para iniciar um curso de massagem tântrica, né? E você também é especialista nisso. E são ferramentas que vão me proporcionar me tornar melhor. Para quê? Para atrair
relacionamentos melhores. Eu não estou falando não só de relacionamentos afetivos, mas também Certo? nós nos tornamos melhores para ajudar outras pessoas e também para ser ajudados por outras pessoas, né? Porque não é uma questão de ego, é uma questão de evolução, Claro, completamente. simplesmente. Sim, plenamente de acordo. E como é que tu sentiste que todo este processo do Tantra e das nossas sessões depois terapêuticas, portanto, fora a parte das aulas, não é? Sobre Tantra, mas todo o processo individual que nós temos feito, te tem ajudado neste trilho, ou seja, de uma forma muito concreta, não é? Tu partilhaste connosco o que é que te trouxe e o que é que sentias no teu corpo, não é? E o que é que tu sentiste que através das sessões estás a conseguir. Olha, é um processo incrível. Primeiro porque todo esse processo de vaginismo, né, ele acabou sendo causado por N situações. Primeiro, 31 quimioterapias, 28 radioterapias, tiraram o meu útero e os ovários no mesma cirurgia que tiraram a minha mama, então aí já entra uma menopausa forçada. A parte da químio, que é realmente violenta, e também eu passei por alguns relacionamentos com narcisistas, com pessoas que me tiravam do meu centro, da minha paz, né? Isso é muito importante falar. Buscar estar em relações que te tragam paz é uma grande é uma grande necessidade para o ser humano. E às vezes a gente permanece, sabe, tentando insistir em algo que não existe amor, né? Existe uma questão de ego. E isso também me fez voltar lá atrás, porque eu também faço terapia, né? E perceber todas as dores internas que eu trouxe em relação a modelos de relacionamentos não saudáveis na minha família. Isso tudo me fez fazer um mergulho interno, mas isso também, com todo esse processo de cancro, me afastou do meu corpo, Percebo, sabe? Me claro. afastou da minha sexualidade, me afastou de eu acabei até brincava contigo, né? E é interessante falar isso publicamente, mas eu via a minha ione como algo à parte de mim, né? Como se não fizesse parte do meu corpo, como se eu quisesse negar a minha sensualidade, a minha sexualidade, talvez com medo de sofrer novamente o que eu já tinha sofrido. Certo. Deixa-me só fazer aqui um parênteses para quem nos está a ouvir. Portanto, Ioni é o nome em sânscrito que nós damos a toda a parte física e subtil também da vagina da mulher. Portanto, toda essa Sim. parte da nossa. E que não é só física, né? Como Sim, você não, falou, tem é toda uma parte sutil. subtil. Sim. E quando eu aprendo com você que uma determinada dor que eu tenho na minha ione faz menção a uma dor que eu tive no passado, que eu sofri no passado, seja isso é atemporal, quer dizer, em qualquer momento da nossa vida, isso também é um processo de cura, porque qualquer processo de cura passa pelo autoconhecimento. E poder resgatar, poder reconectar com o meu corpo, né, com amorosidade, né, de cuidar dessas feridas, dessas dores, que não são só físicas do aqui e do agora, mas que remetem a dores do passado, está sendo uma descoberta incrível. Né? É o que eu disse, eu já passei por 40 fisioterapias e as poucas terapias que a gente teve, a gente só não teve mais por falta de tempo, mas tudo bem, a gente chega lá agora, foi realmente um marco, foi realmente uma mudança muito maior. Sentiste Tudo, isso? sem dúvida. É assim, as 2, 3, 4 terapias que eu tive com você foram mais poderosas do que muitas fisioterapias, não que não sejam importantes, atenção. Claro, claro. Sim, sim, sim. É aquela, é a mesma menção que nós falamos da medicina tradicional e da medicina Exatamente. integrativa. Logicamente, a parte da fisioterapia que eu tenho feito no hospital, em clínicas e tudo mais, é importante, Sim, tudo mas contribui. Sim. contribui, mas não tem
Nada a ver. Eu queria só aproveitar para partilhar um bocadinho também, para quem nos está a ouvir e ainda não conhece o meu trabalho, também um bocadinho sobre esta parte, só para contextualizar. Eu acredito muito, e isto tudo começou também por aí, portanto, eu comecei a dar massagens tântricas, e massagens tântricas, atenção, não estamos nada a falar de happy endings, no sentido, eu costumo dizer uma felicidade que nunca acaba, porque não tem nada a ver com esse tipo de, como eu costumo dizer, prostituição disfarçada, porque é aquilo que eu acho que é, e estou a ser o mais honesta possível. Aquele preconceito que as pessoas têm. Não é em todo o lado, portanto também há muitos sítios autênticos, como é óbvio, mas é uma raridade, é um facto hoje em dia, e eu sei isto maioritariamente até pelos clientes que tenho, que às vezes vêm ao engano e eu tenho que dizer, olha, não está a perceber, mas isto aqui não é assim e não vai ser por o que quer que seja que faça que vai acontecer, portanto se quiser abrir-se a ter uma experiência diferente, tudo bem, mas não tem nada a ver com isso. E de facto há muita coisa no mercado que tem esse nome, mas que depois acaba com... Como em qualquer ramo, em qualquer... Que não tem nada a ver com os princípios tântricos, não é? Qualquer pessoa que estudou Tantra clássico e todos os tratados tântricos sabe que há princípios que, apesar da evolução do tempo moderno, não mudam, não é? Não, são coisas intemporais, não é? Bom, e então há toda essa vertente do Tantra que eu aprendi durante todos estes anos a dar massagens, que se eu não me engano passaram 8, 9 anos, em várias partes do mundo. Eu neste momento não dou massagens a homens, mas a menos que façam um trabalho com um casal, porque eu e o meu companheiro estamos a fazer todo um percurso de nos prepararmos para, não só na nossa relação, mas também em termos de formação, para poder fazer terapia com casais, que une a psicoterapia, que é mais a vertente dele, com o Tantra, que é o meu caminho. Ele também é aluno de Tantra, como tu sabes, mas isso também ajuda tem esse também background. Os casais a encontrarem um outro patamar nas relações. Claro. E se fizer sentido, claro que posso ter essa abordagem e proporcionar, receberem uma massagem tântrica e terem esse momento. Mas, por norma, neste momento senti, nos últimos anos, dedicar-me a trabalhar só com mulheres a esse nível, mais de ir ao corpo e de massagem, porque acredito mesmo, para além da técnica da massagem em si especificamente, que um dia depois também podemos, ou posso falar mais sobre isso, mas eu acredito muito na sabedoria do corpo. Portanto, é este princípio de que todos os nossos coxas, todos os nossos corpos subtis estão ligados. Portanto, nós temos o nosso self, a nossa essência, que tem todas estas camadas que precisa para estar aqui. Eu preciso de um corpo físico, eu preciso de descer a um corpo físico para estar aqui numa realidade física. E, portanto, nós temos estas várias dimensões que estão interligadas, não é? A parte energética, astral, causal, beatitude, por aí fora. E então, todos estes corpos estão interligados. O que tu pensas influencia o que tu sentes, influencia aquilo que acontece no teu corpo energético, como tu sabes e bem, não é? Até naqueles devices, como dizer, naqueles aparelhos de biofeedback, às vezes aquilo já acusa que o teu campo energético tem um tema antes de se manifestar no físico. Antes de teres apercebido, tanto que eles dizem, olha, cuidado porque o fígado aqui já está, porque já há esse sinal no campo, no pranamaya kosha, não é? No teu campo energético. E, portanto, quando deixa ao corpo, já é normalmente o último grito, como eu costumo dizer. É tipo a red flag. Tipo, vamos pôr isto óbvio, porque é onde tu estás presa à realidade física, que é para tu conseguires ver e não poderes negar. Mesmo assim, às vezes tentamos negar, mas é o melhor que o nosso corpo consegue fazer. E a boa parte disto tudo é que se nós agirmos no corpo, também influenciamos os outros. E, portanto, o corpo pode se tornar um portal para mergulhar mais fundo nas nossas outras camadas. Eles estão todos, eles influenciam-se de todas as formas. E por isso, toda a parte somática, não é? E eu não tenho, ou seja, já lhe dei uns toques, como eu costumo dizer, mas não tenho uma formação aprofundada como o meu companheiro tem em psicoterapia somática, por exemplo, mas tenho toda esta parte do Tantra e tenho 8, 9 anos de experiência de perceber o impacto que tem ir ao corpo no processo de autoconhecimento e de mergulho interno e da pessoa tomar contacto com as suas próprias emoções, com o seu próprio universo interior, de conseguir desbloquear coisas, de aceder até a partes do seu subconsciente. Tenho muitos casos de pessoas que vêm memórias que estavam bloqueadas, até mesmo de vidas passadas, mas não vamos abrir essa caixa agora. Sim. Portanto, de aspectos desta vida, memórias que ficaram reprimidas por alguma razão, normalmente uma situação traumática de violação, seja o que for. E que, de repente, na massagem vêm
à superfície, num espaço seguro, de forma integrada e com acompanhamento para conseguir lidar com isso. Por isso é que em alguns casos eu trabalho em paralelo com psicoterapeutas, por exemplo, ou com psicólogos, ou com alguém que esteja de alguma forma a seguir aquela pessoa, porque falar é ótimo, e se calhar até alguns exercícios são ótimos, mesmo já alguns exercícios de ir ao corpo mais somáticos, mas eu acredito muito no poder de, sobretudo em casos de digamos, trauma que envolve energia sexual. Ou E não uma é espécie só sexual, mas às vezes é emocional. Sim, Porque certo. quando falamos de violação... Mas que está associado de alguma forma a esta componente, não é? A uma grande componente afetiva, eu sinto que a parte da massagem é brutal. É brutal. É brutal. E nós sabemos isso, não é? Os bebés que tiveram mais toque desenvolveram sistemas imunitários muito mais fortes. Quer dizer, ou seja, por mais que possamos se falar em separação, nada bate a conexão, nada bate o pele com pele, nada bate o eu estou contigo, profundamente conectado e empático, a fazer uma viagem em que tu estás mergulhada neste caso em ti, não é? De olhos fechados, completamente consciente do teu universo interior, e eu estou a utilizar esta ferramenta do toque consciente, portanto não estou só a passar óleo, como eu costumo dizer, portanto estou profundamente consciente da intenção com que estou a tocar, onde é que estou a tocar, da forma em que estou a tocar, não é? E completamente presente contigo, para poder guiar-te nessa viagem através de curar pelo amor. E só a partir desse lugar de conexão e de amor é que pode vir uma dimensão erótica que é muito diferente de sexual. Muito diferente. E tu sabes isso. E bem. E através dessa energia erótica que cura, porque é um atributo divino, é uma energia pura, universal, que tem uma frequência de vibração específica que nunca muda e que nós podemos entrar em ressonância tendo este aspecto mais elevado e de vir de um lugar de conexão. Porque nós conseguimos ter sexo sem amar. Nós conseguimos ter sexo de um lugar desconectado. Mas não conseguimos ter um momento erótico sem ser de um lugar de conexão, de presença e de amor. E, portanto, trazer isto àquela pessoa, nesse espaço seguro, e em que a pessoa se pode render a sentir, porque sabe que está acompanhada e com alguém que está a guiar o processo através do toque, é uma experiência brutal, porque eu sei, estando do outro lado, sei o que é receber e depois, graças a Deus, sei a bênção do que eu também recebo através de dar, através de me abrir como canal para que Deus, eu acredito muito em Deus, possa, mas há pessoas que eu sei que Deus tem uma certa conotação, podem chamar a fonte, consciência suprema, o cosmos, está tudo certo. Portanto, eu não o digo como uma componente religiosa, necessariamente, não é? Portanto... Tu sabes. mas no sentido de acreditar nessa força superior que nós nos podemos abrir e que estamos sempre ligados desde que queiramos, não é? Para ser canal, para dar àquela pessoa que a pessoa precisa naquele momento. E para além de toda esta dimensão da massagem, a Yoni realmente é quase como se fosse isto de chamar um disco externo é ingrato, mas ela guarda tudo aquilo que nós passamos. Todas as emoções que foram reprimidas, todos os traumas mal resolvidos, se nós temos uma semana mais estressadas, isso vai somatizar. Portanto, até mulheres que normalmente não têm dores a ter relações, costuma estar tudo bem. Se têm uma semana mais estressadas, é normal poderem sentir algum ardor no ponto G, porque está associado com o stress e com esses temas. Podem sentir alguma dor, portanto, podem sentir alguma fibrose que começa. Portanto, a Yoni é perita em somatizar todas estas questões. E é ótimo, é fantástico. Porque nós temos um feedback na hora, desde que estejamos dispostas a não nos desconectarmos dela e a objetificarmos como só uma fonte de prazer, não é? Mas realmente podermos integrar como parte de nós, com a sabedoria que ela tem e honrar como o nosso templo sagrado feminino. Ela está profundamente ligada ao nosso coração, daí também dizer que quando eu tive um tema de cérvix foi claramente um trauma ao nível do coração, porque o cérvix tem uma correspondência com a Anahata Chakra, com o coração, como tu agora também sabes estar nas aulas, e portanto eu tive de ver os meus traumas com o masculino em relacionamentos para perceber, e enfim, isso depois tem outras camadas mais fundas, mas basicamente para perceber porque é que eu estava a somatizar aquele estágio de cancro no cérvix, não é? Porque está tudo ligado. Lá está tudo ligado. E por isso, quando nós começamos a perceber, e é preciso estudar para isto, porque infelizmente isto não nos é ensinado, não é? Que cada parte da nossa Yoni interiormente ressoa com determinadas emoções, tem uma correspondência direta até com determinados órgãos do corpo, mas eu nem vou aí. Portanto, com determinadas emoções, e que nós, através do corpo, conseguimos tomar consciência e contacto com essas emoções,
e conseguimos libertá-las. Esse é o ponto. Portanto, tudo o que está suprimido, não é? Nós conseguimos ir lá com amor, com consciência, respeitando o feedback e a comunicação que ela vai trazendo e ir libertando de forma integrada e harmoniosa e orgânica, acho que é a melhor palavra, porque nós não forçamos nada, essas emoções e trazer tudo o que lá está guardado à nossa consciência. Sim. E por isso é que depois o acompanhamento também é muito importante, não é? A seguir, para a pessoa depois poder integrar isso bem, mas é um trabalho incrível e que mostra como o amor alquimiza tudo. O amor é tudo, né? As pessoas é que se distanciam desse amor, né? E olhar com amorosidade através dessa ferramenta, né, que é a massagem tântrica, para mim, eu acho que foi um dos maiores presentes que eu recebi, né, nos últimos tempos. E eu mega recomendo não só para as pessoas que têm traumas, que carregam Sim, traumas como violações ou questões físicas, mas para todas as pessoas que querem dar um passo a mais nessa autodescoberta, porque no fundo é uma autodescoberta em primeiro lugar, mas também como uma forma de fazer uma alquimia nas relações que ela já tem, porque, como você falou no início, muitas pessoas ficam no automático, né? Elas acabam por fazer sexo no automático, acabam por se relacionar no automático, na superficialidade, e, na verdade, tem um mundo, isso é só a pontinha do iceberg, certo. E quando nós conseguimos fazer esse mergulho através do Tantra, através de uma massagem tântrica, através de uma terapia com o João, né, no caso, que é uma psicoterapia somática juntamente com o Tantra, isso são formas de evolução. E quando nós evoluímos, nós conseguimos fazer evoluir qualquer relacionamento que está conectado conosco. E sabes o que é que eu sinto muito? É que não é só por não quererem, é falta de educação. Há muita falta de educação neste tema, portanto, há falta de referências e por isso nós também não podemos esperar que as pessoas saibam certas formas de tocar, certas formas de fazer amor, como eu costumo dizer, de partilhar intimidade, não é? Dessa forma profunda e conectada, porque não há essa referência e não se fala sobre isto. E às vezes há pessoas que despertam para mais um bocadinho, mas depois têm vergonha até de dizer ao parceiro, olha, vamos experimentar isto, e se fizéssemos assim, não é? E às vezes depois não falam porque têm toda esta dimensão e por isso eu acho que é super importante e agradeço-te imenso podermos vir aqui falar sobre isso. Gostava imenso de gravar outros episódios contigo também, porque acho que há tanto para dizer também nessa área e queria tocar aqui neste ponto, porque eu gosto sempre de terminar com uma pergunta em que ou eu também falo de algum desafio profundo meu, como foi já o caso com o Ronan, e contigo também queria partilhar aqui uma coisa e perguntar-te que é, para além dessa dimensão, como tu disseste, do trauma, ou em casos de anorgasmia, mulheres que não conseguem ter orgasmo e que de repente percebem que afinal conseguem e que não vieram, entre aspas, estragadas, que há outras razões e que isso tudo tem solução e fácil, digamos assim, é um processo que é muito possível. Também há toda uma dimensão de despertar para o Eros. E eu queria agora fazer-te uma pergunta um bocadinho desafiante. Que é, como é que tu sentiste das sessões que nós tivemos esta diferença deste toque erótico e como é que foi para ti de repente abriste e rendeste a essa energia? Ou seja, como é que foi para ti sentires voltar a conectar-te com o teu corpo, não é? Porque também disseste que partilhaste sempre comigo que esse era um dos temas, e abrir a sentir-te erótica no teu corpo, perfeito como ele é, independentemente das cirurgias, independentemente de tudo. Tu és linda de morrer e és bela, tens uma alma incrível e sentiste erótica e conectada de um lugar autêntico com o teu próprio corpo. E como é que foi ter essa experiência guiada por outra mulher? Porque isto visto fora da caixa, não é? A certa altura acontece muito as mulheres pensarem, eu não acredito, como é que eu consigo estar aqui tão aberta e tão expandida com outra mulher? Eu até achava que eu não gostava de mulheres assim para uma dinâmica erótica e de repente estou aqui em êxtase e eu digo sempre o mesmo, que é, isto não é uma dinâmica pessoal entre eu e tu. Eu estou aqui a ser um canal, tu estás de olhos fechados, ativa em consciência, não estás passiva, mas a abrir-te ao toque e é esta energia erótica que está a ser canalizada através de mim. Portanto, não é de repente uma dinâmica erótica entre nós as duas, mas é algo que está a ser oferecido para tu sentires e te abrires a isso. E como é que é estar desse lado de receber e de repente, porque eu acho que há muita coisa que se cura com o feminino muito mais facilmente,
pelo menos os primeiros passos, eu sinto que é muito mais fácil não só curar, mas também despertar. Eu aprendi imenso através de ter momentos eróticos com outras mulheres. Digo-te sem qualquer questão. Portanto, fui muito mais preparada e vou muito mais preparada a ter com o meu homem e nutrir a minha relação e tudo mais, quase como havia aqueles templos no Egito, sabes, em que elas se iniciavam umas às outras e se nutriam umas às outras unidas enquanto Shakti, enquanto esta força feminina, para depois então irem para o mundo e ter o seu relacionamento e nutrir o seu homem desse lugar cheio e iniciado do ponto de vista feminino. E então isto faz muito sentido. Eu sinto que eu trago isto para um mundo que compreende isso pouco, muitas vezes, mas que é aquilo que eu sinto que passo muito nas minhas sessões, que é, eu não estou aqui com a minha individualidade envolvida, eu estou a querer abrir-me a ser um canal para poder pôr essa mulher em contacto com aquilo que de qualquer forma já está dentro dela, só precisa de vir ao de cima. Isso. E como é que foi para ti passar por essa experiência? Foi maravilhoso. Primeiro que nós já temos, né, essa conexão de confiança, né, de conhecimento, de confiança. E foi uma experiência completamente nova para mim, e que eu posso dizer, eu precisava disso. Né? Eu preciso disso. Eu ainda não estou curada. Aliás, eu acho que a gente passa a vida inteira se trabalhando e se melhorando, e é um processo que eu quero continuar, porque é um processo que está fazendo com que eu me reconecte com o meu lado erótico, sensual, onde eu consigo me olhar melhor ao espelho, sem a mama, né? Sentes esses efeitos em ti? Sinto completamente diferente, né? Então é como se você tivesse me ajudado a reconectar para que eu conseguisse olhar para mim com esse respeito e com esse poder, né? Não é aquele poder de ego, certo. mas aquele empowerment de dentro, falar assim, não, realmente, né? Porque às vezes eu tenho esse feedback pelos outros. Sempre foi muito difícil olhar para mim, vendo a minha força e honrando a minha força. E eu acredito que a massagem tântrica, o trabalho individual que eu tenho feito contigo, tem me ajudado a fazer essa conexão. E é isso que é muito importante desmistificar, porque não é uma relação erótica, não é uma relação sexual com outra mulher. Vínculo terapêutico. É um vínculo terapêutico que nos ajuda a fazer realmente essa ligação de um lugar com tanto amor, né? E é desse lugar que nasce qualquer cura. E eu não vejo, eu acho que assim é um grande shortcut, é um grande, como fala em português agora? Atalho. É um grande atalho poder nos entregar, né, a um trabalho individual contigo, com uma massagem tântrica, para poder reestruturar, reequilibrar o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual e fazer esse alinhamento, né? Voltar a se sentir coerente, né? E inteira no nosso processo. Eu vejo que é um processo que eu demoraria provavelmente anos, ou talvez eu não chegaria se eu não tivesse a oportunidade de estar fazendo esse trabalho contigo, Carlas. Eu sou eternamente grata e honrada por ser a tua aluna, ser tua amiga, né? Fazer parte desse teu mundo e pelo mundo ter me presenteado com a tua presença e me ajudar nesse meu processo. Mesmo. Obrigada, Cláudia. E estou tão grata por existires na minha vida e por seres parte de mim, por tudo o que também aprendo contigo. Porque estar neste lugar, eu sou mesmo contra ser colocada num pedestal, porque eu sinto que eu recebo tanto e aprendo tanto com o que faço. E mesmo nas nossas sessões terapêuticas, como professor evidente, às vezes já partilhei sobre isso, em que a pessoa, quando se coloca, lá está nesse estado de canal, eu às vezes digo coisas que eu sinto, de onde é que isto não é de mim, não é? Como é que eu tive a inspiração de repente dizer isto fora do script, entre aspas, e depois as pessoas dizerem-me, aquilo tocou exatamente onde...
E eu sinto que transformo tanto em conseguir perceber quando é que eu, por exemplo, o meu ego interfere, quando é que eu consigo me abrir a ser canal. E o ego aqui não estamos a falar de ego como foi um lapso do universo pôr-nos com o ego e que é uma coisa que temos de rejeitar. Não, ele tem uma função e eu honro essa função. A questão é quando nós nos identificamos com uma estrutura que não é aquela que nós somos. É quase como aquilo também é parte de mim, mas não me define. Percebes? E é um bocado nessa ótica que nós estamos a falar. E é incrível ver como no processo das massagens tem sido uma viagem para mim incrível transformar tanto através de poder oferecer. Sim. Eu aprendo tanta coisa sobre mim durante todo o processo. É uma viagem também de autoconhecimento para mim e de poder estar em conexão contigo e fazer este caminho contigo. Portanto, estou-te eternamente grata por tudo. Admiro-te muito, admiro muito o teu processo e se eu puder contribuir um bocadinho para a tua jornada, isso já me deixa... Você contribui sempre, todas as semanas. Obrigada, Cláudia. Vamos para as próximas sessões. E olha, como é que as pessoas podem saber um bocadinho sobre ti, sobre a chave coerência, sobre o oráculo coerência, seguir-te nas redes? Conta-nos. O oráculo foi, na verdade, ele nasceu de todo esse processo de cura do cancro, onde eu fui escrevendo, como eu comentei no início, eu fui escrevendo, eu escrevia muito, e isso foi uma forma de me trabalhar, inspirar outras pessoas e ser inspirada também. E lançar um desafio sobre escrever um livro. E aquilo está meio emperrado. Por quê? Porque eu tenho que expor determinadas situações que se referem a outras pessoas, também familiares e tudo mais, que não me sentia confortável. Então, quando lançaram o desafio de fazer um oráculo, eu fiz isso em 3 dias. Eu fui simplesmente juntar determinados textos que eu fui escrevendo durante esses 2-3 últimos anos. E nasceu o oráculo, onde as pessoas tiram uma carta e tem um texto, que todos os textos foram escritos por mim, que ajuda realmente as pessoas a trazer uma mensagem que vai ajudar a conectar aquilo que você precisa no aqui e no agora. E a chave à coerência foi criada pelo Dr. Carlos Orozco, meu grande mentor, que eu honro e vou ser eternamente grata por ele ter passado na minha vida e nessa dimensão. E ele criou essa chave à coerência que trabalha com vórtices frequenciais, que altera a estrutura molecular da água. Podemos fazer campos quânticos, reestruturar os nossos alimentos, ajudar, inclusive, no processo de outras pessoas à distância, porque pela física quântica não existe nem tempo nem espaço. Exatamente. Então, eu venho ajudando muitas pessoas a utilizar a chave à coerência, essa grande ferramenta. E eu utilizava, inclusive, na minha quimioterapia, e eu intencionava que aquele líquido só iria atuar nas células que precisavam ser curadas. Isso me ajudou a passar por 31 quimioterapias sem nunca vomitar, inclusive, sem ter efeitos colaterais tão complicados, e me ajuda todos os dias a reconectar com a minha coerência, com o meu amor e com o meu propósito de vida, que é inspirar outras pessoas e também trazer aos outros temas que são tão importantes, porque esse nosso podcast também vai estar nas minhas redes sociais, e eu me sinto honrada por partilhar esse ser de luz que é a Kalas Ananda, que está aqui com uma missão maravilhosa. Ainda bem que ela é uma miúda, porque ela tem muitos anos para ajudar muitas pessoas, como ela também tem me ajudado a trazer à luz a espiritualidade, a compaixão, o amor e tanto conhecimento que o mundo inteiro precisa hoje. Obrigada, Cláudia. E podem me encontrar nas minhas redes sociais, Cláudia Samson. Boa. Chave coerência também. Chave coerência. E eu estou aqui para também partilhar não só o meu processo, mas partilhar o processo de outras pessoas e ajudar outras pessoas a também encontrarem esse caminho da luz,
aumentarem um pouquinho a frequência que a gente precisa. Mesmo. Muito obrigada, Cláudia. Gratidão. Então, este foi mais um episódio do Tântrica Aspirante Podcast e espero que continuem atentos ao próximo. Vou trazer outros aspirantes que têm estado neste caminho, neste trilho tântrico, há vários anos, para poderem partilhar de uma forma autêntica os seus desafios, as virtudes que já conseguiram cultivar, o que mais transformaram e que impacto é que isso tem. Como é que é ser um aspirante tântrico genuíno, mas a viver em sociedade nos tempos modernos. Fiquem atentos ao próximo episódio e obrigada, Cláudia, mais uma vez.